Tem caminhado conosco desde o nosso primeiro Vida Vitoriosa. Ele diz que ele é abençoado por nós, mas na verdade nós somos abençoados pela vida dele. E eu tenho certeza que essa noite você vai ser abençoado, porque Deus vai usar ele como canal de bênção. Porque Deus tem um recado para dar para você. Vamos orar. Pai de amor, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, cultuando o Senhor Deus a Ti nesta noite, porque o culto, Senhor Deus, pertence a Ti. Mas mesmo assim, Tu, Senhor Deus, fala conosco. Nesse momento onde nós trazemos, Senhor Deus, aos nossos lábios, Senhor Deus, louvores ao Teu nome. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero pedir que use mais uma vez, Senhor Deus, o Teu servo, como canal de bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Que aquilo que Ele venha falar, Senhor Deus, palavras que saiam da Sua boca, sejam impulsionadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Nós, Senhor Deus, estamos abertos, com os ouvidos abertos, com a nossa mente aberta, com o coração aberto, para ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quero continuar desejando a graça e a paz do nosso Deus a todos nós, amém? É responsabilidade demais, né, estarmos aqui, mas também é uma grande honra podermos compartilhar do amor de Deus, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, daquilo que Ele está fazendo. Ontem nós falamos um pouco aqui com os jovens, e eu estava preocupado, né? Eu gastei tudo que eu tinha ontem, hoje eu não sei o que dizer mais, né? Mas ainda bem que existe a Bíblia, né? Então, vamos estudar a palavra de Deus. E vocês estão felizes? Então, quem está feliz aí, diga amém. Muito bom. Eu vou tentar acabar com a alegria de vocês, com esta felicidade. Esta semana, sempre acontece isso, mas foi a segunda vez que, após a mensagem, eu cheguei em casa. Depois de algum tempo, fui olhar no meu WhatsApp, tinha uma mensagem de uma irmã, eu fui olhar. Ela só faltou me xingar, porque ela disse que eu estava jogando indiretas para ela, lá do púlpito. Aí eu tive que ligar para ela, né, e realmente falar a verdade. É uma experiência que eu tive uma das minhas primeiras vezes que eu preguei. Quando terminou o culto, eu estava saindo, uma irmã me abordou na porta, e ela falou alto, falou grosso comigo, disse: você estava falando aquilo para mim? Quem te contou? E eu disse: o quê? Sim, estava falando lá, quem foi que te falou? Eu disse: olha, primeiro eu não estava falando contigo, mas eu fico feliz porque te tocou, porque chegou, você sentiu que foi para você, mas eu não sei de nada. Ela ficou assim meio envergonhada. Eu disse: olha, eu não estou sabendo de nada, e eu espero que você obedeça então o que foi falado. Eu estava ali muito nervoso, né, tentando passar a mensagem, e eu agora fiquei feliz, porque eu sei que toquei alguém, né? Alguém foi tocado com a mensagem. E é assim mesmo. Tem mensagem, a palavra de Deus é maravilhosa, é saborosa, é gostosa, né, de ouvir, mas às vezes ela pode ser muito dura, tá? Dependendo de como nós a recebemos, tá? Portanto, eu quero mexer com você, eu quero tocar aí na sua vida, quero realmente desafiá-lo nesta noite. Gosto muito de fazer isso. Antes de fazer com vocês, eu faço comigo. Tá? Eu me desafio todos os dias, porque eu me conheço, eu sei das situações, dos momentos, das minhas fraquezas, das coisas ruins que tem na minha vida que precisam ser mudadas. E eu converso com Deus, eu questiono, eu digo: Deus, eu cansei disso, eu quero melhorar, eu quero mudar. Porque Deus sempre mexe comigo, Ele sempre me desafia. Eu quero compartilhar com vocês, a nossa primeira leitura está no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. E eu gostaria muito que você realmente entendesse que eu não estou falando com o irmão que está do seu lado, que Deus não vai falar só com o irmão que está do teu lado, Ele quer falar exclusivamente com você. A mensagem é exclusivamente para você, não se preocupe com quem está do teu lado. Tem pessoas que costumam dizer: olha, é para você,
Cutuca o irmão, ainda diz que é para você, olha, está vendo? Não é para ele não, é só para você. Pense desta forma. Primeiro livro do profeta, juiz, sacerdote e muito mais coisas. Samuel, capítulo 3. Vamos ler apenas do verso 1 ao verso 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Nós encontramos aqui então o chamamento de Samuel, quando ainda era muito pequeno. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus sempre separou alguém como líder para salvar o seu povo. E Samuel foi uma destas pessoas. A diferença é que Samuel foi chamado ainda muito criança, ainda muito pequeno. Mas Deus sempre chamou alguém para salvar, para libertar o seu povo. Nós encontramos Deus chamando Abraão, chamando Moisés, chamando Josué e muitos outros. Em todas as páginas da Bíblia, nós vemos o interesse de Deus em chamar alguém para fazer a sua obra. Tá? Deus, com todo o seu poder, Ele poderia fazer muito bem tudo o que Ele quiser. Mas não podemos questionar isso. Ele sempre chamou pessoas. E Ele não chamou pessoas especiais, com características especiais, com dons especiais. Ele chamou pessoas comuns, como a mim, como Ele tem chamado você. Ele chamou crianças, como chamou Samuel. Chamou mulheres, homens, de todas as formas, pessoas muito simples, pessoas muito pobres, pessoas muito sem cultura, mas também chamou pessoas como o apóstolo Paulo. Nós não entendemos isso e não devemos questionar isso. Mas o que eu quero que você saiba, você, meu irmão, você que está nos visitando nesta noite, que você não veio aqui simplesmente porque você foi chamado por alguém ou porque sentiu vontade, mas porque Deus te chamou. Entenda isso, foi Deus que te chamou. Eu não sei como Ele te chamou. Nesse texto que lemos, Deus chamou Samuel pelo nome. Samuel, Samuel. Outros homens, Deus chamou de outra forma. Por exemplo, Moisés, Ele falou com Moisés no meio de um mato, uma sarça ardente, uma rama de mato que se queimava. Deus faz da forma que Ele quer. Mas eu só sei de uma coisa, é isso que eu quero colocar no seu coração, é que Ele chama, e Ele hoje está te chamando. Espero que você entenda e atenda ao chamado do Senhor. Nesse texto Deus chama um menino, Samuel.
Nós lemos aqui que naquele tempo não havia profeta. Havia um sacerdote, Eli, mas Eli não enxergava mais, mas também não falava mais. Ele não profetizava mais. E isso é muito ruim, quando nós não só deixamos de enxergar as coisas de Deus, mas quando também nos calamos, quando também não somos mais profetas do Senhor. Então naquele tempo não havia visões, eram muito poucas. Samuel foi chamado para cuidar do povo, e o mesmo Deus que chamou Samuel, Ele está te chamando nesta noite. Está te chamando. Ele não está chamando a pessoa que está do teu lado. Ele não está chamando o teu marido. Não diga, olha marido, Ele está chamando você. Ele está chamando você, irmã. Ele está chamando você, irmão. Ele está chamando você, menino, menina, jovem, como Ele chamou Samuel. Esse texto é maravilhoso, porque mostra realmente que Deus pode usar a quem Ele quer. E uma das coisas que nós temos aprendido na palavra é que Deus quer usar a cada um de nós. A Bíblia diz que os anjos pediram a Deus para vir à terra pregar o Evangelho, mas Deus disse não. Vocês não, eu prefiro que aquelas pessoas comuns façam isso. Eu até hoje não entendi, mas eu fui chamado por Deus, eu fui tirado do meio de um grupo de amigos que eram envolvidos em muitas coisas que não eram boas. E Deus escolheu justamente a mim, eu era considerado o pior deles. E Deus foi lá e me escolheu. E eu ficava assim me perguntando, por que Deus escolheu justamente a mim? Eu não entendia isso. Da minha casa, eu fui o primeiro a ser escolhido, eu era o pior da minha família. Eu era o único que era alcoólatra, que bebia. Eu era o único que passava noites, até semanas, longe de casa. E foi a esse que Deus escolheu, foi a mim que Ele chamou. Eu não entendia isso, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Então você não tem que questionar, você só tem que obedecer ao chamado. Porque como eu te falei, continuo falando, insisto em te dizer, o Senhor nesta noite já te chamou. Amém? Deus nos chama, e isso nós temos muita certeza. Mas para que Deus nos chama, meus irmãos, antes de querer nos usar, antes de poder nos usar, Ele nos chama para o arrependimento. Ele não pode usar muitos de nós como nós estamos. É preciso que nós sejamos preparados, e esta preparação começa com o arrependimento de cada um de nós. É claro que Samuel, ainda muito pequeno, talvez ele não entendesse muito disso, talvez ele não tivesse muito do que se arrepender, mas você, talvez entendamos muito bem o que significa isso. E Deus está nos chamando primeiro para nos arrependermos, para o arrependimento. Ele diz, arrepende-te. A palavra de Deus, lá no Novo Testamento, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, verso 2, diz que esta foi a mensagem de João Batista. João Batista tinha como prioridade chamar as pessoas, chamar o povo de Israel ao arrependimento. Todos nós sabemos que a nação de Israel, o povo de Israel, foi o povo escolhido para trazer esta palavra, estas boas novas ao mundo. Mas eles se envolveram com tantas coisas, com tantos pecados, que precisavam arrepender-se antes de poder continuar o que eles tinham que fazer. Então, antes de Jesus vir à terra, ou de começar o seu ministério, João começou primeiro chamando as pessoas ao arrependimento. Ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, meus irmãos. A mesma palavra de João ainda ecoa nos nossos ouvidos, nos chamando ao arrependimento, porque o reino de Deus está perto. Eu quero ler um outro texto com vocês, lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 13. Quero ler, depois nós vamos falar dele mais na frente. Romanos capítulo 13, o verso 11, que diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando no princípio
cremos. Guarde esse texto. Pensem nesse texto. Deus nos chama primeiro para o arrependimento, ou ao arrependimento. Voltando lá para o Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, no capítulo 18 do seu livro, verso 32, diz o seguinte: arrependei-vos e viveis. Arrependei-vos para que possam viver, para que vocês vivam. Meu querido, uma vida sem arrependimento, uma vida totalmente voltada ao pecado, sem nenhum constrangimento, sem nenhum desejo de mudança, isso não é vida, isso é morte. Se você ainda não morreu, mas você está muito perto desta morte maldita. Por isso o profeta Ezequiel, ele já chamava a nação de Israel ao arrependimento, e ele diz o motivo pelo qual eles deveriam arrepender-se: ou vocês se arrependem, ou vocês morrerão. Arrependam-se e vivam. Marcos também fala sobre isso, quando Jesus, já no seu ministério, também continua da mesma forma, convidando o povo ao arrependimento. Em Marcos 1,15, Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e creiam nisso aqui, e creiam nessa palavra. Creiam no que eu estou falando, não é minha palavra. Eu vou usar aqui muitos textos bíblicos, tá? Eu vou dizer onde está, para que vocês creiam no que eu estou falando, para que vocês creiam na palavra e arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho, ou creiam e arrependam-se, tanto faz. Em Lucas 13:3, arrependei-vos e crede no Evangelho, e se não vos arrependerdes, morrereis. Eu não estou dando uma opção para você: ou você se arrepende ou você morre. Ou nós nos arrependemos ou morremos. Tá? Nem pense em deixar para depois, em pensar sobre isso, porque ou você se arrepende ou você morre. Ou nós nos arrependemos ou morremos. Eu não sei o que você tem que se arrepender, mas você tem que se arrepender, porque senão você morre. Alguns já até morreram por não se arrepender. Muitos já apostataram da fé e morreram por não se arrepender. Estou falando, morreram espiritualmente, mas podem morrer também fisicamente por falta de arrependimento, por falta de mudança de vida. Arrependei-vos, senão vocês morrerão. Em Atos capítulo 3, verso 19, é a mensagem de Pedro. Pedro também, quando começou o seu ministério, ele pregou sobre arrependimento. Ele disse: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Após aquela grande pregação de Pedro, as pessoas foram até ele e perguntaram: o que eu faço agora? O que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependam-se, arrependam-se, para que os pecados de vocês sejam apagados. Você sabia disso? Que os pecados que nós cometemos podem ser apagados? Podem ser apagados. Mas isso só pode acontecer através do arrependimento. Se nós nos arrependermos de verdade, os nossos pecados, não importa o pecado que nós cometemos, não importa o que você fez, ele vai ser apagado, totalmente apagado. Em Romanos 12:4, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, e ele diz que Deus quer isso de nós. Ele quer tanto, meu querido, que ele te trouxe aqui para te falar isso. Ele te chamou hoje para você se arrepender. Ele não te chamou para passar um tempo aqui neste lugar. Ele não te chamou para ouvir músicas bem cantadas, bem tocadas, como nós acabamos de ouvir, como acabamos de cantar. Ele não te chamou para passar aqui algum tempo, se refrescando no ar-condicionado do templo. Ele te chamou para te dizer o seguinte: você precisa se arrepender. Esta é a vontade de Deus. Olha, o amor de Deus é tão grande que Ele te incomodou, Ele te pegou, te convidou, Ele te trouxe lá de onde você estava, só para te dizer que Ele quer que você se arrependa. Romanos 2:4 diz que a bondade de Deus sempre nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus, é o amor de Deus que nos leva sempre ao arrependimento.
Então foi esse amor que te trouxe até aqui. Não desperdice, tá? Não desperdice essa atitude da parte de Deus para com você. No Apocalipse 2:5, João também incentiva a igreja ao arrependimento, todos nós ao arrependimento. Diz lá: lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Ele está te chamando, Ele está nos chamando para uma reflexão, para que você pare, pense, qual é o teu problema, o que está acontecendo contigo, o que te impede de viver de verdade. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz por nós, Ele se entregou por nós, Ele veio para que nós tivéssemos vida, mas não uma vida qualquer, vida abundante, tá? Vida transbordante, vida cheia de vida. Você já ouviu falar isso? Parece redundante, né? Mas é isso, é a forma de explicarmos, vida de verdade. Tem muita gente que não vive, tem muita gente que está quase morto, de pecado em pecado, de problema em problema, de tribulação em tribulação. Ele não vive somente porque não quer arrepender-se, só por isso. Mas, meu querido, Deus é tão bom que Ele te dá sempre nova oportunidade. Mas amanhã eu não sei se isso vai acontecer. Estou falando de hoje, de agora. Portanto, o momento é hoje, Ele te chama hoje. Em Lucas 15:7, Jesus também fala que há alegria no céu quando um pecador reconhece que está em pecado, que é pecador, que precisa arrepender-se e se arrepende. Eu gostaria muito, mas muito mais do que pastor Daniel, que hoje tivesse festa no céu, que hoje houvesse arrependimento nesse lugar. Quando o pastor Daniel falou a respeito das conversões que haveriam hoje, eu disse, ele agora me deixou com problema. Aí depois logo eu pensei, o problema nem é meu, porque eu só posso falar, quem vai convencer vocês é o Espírito Santo. Eu não entendi aquele texto que falava que a palavra de Deus não volta vazia. E depois eu comecei a entender, ela não volta vazia realmente. Ela cumpre o seu motivo, ela cumpre aquilo que ela veio fazer. E eu espero que na sua vida seja arrependimento, seja salvação. Arrependimento, meus queridos, se nós visitarmos ali o nosso amigo Aurélio, nós vamos descobrir que arrependimento significa mudança de pensamento, que nos leva a uma mudança no agir. Ela começa na nossa mente, e aí começa a dominar o nosso corpo, todo o nosso ser, e vai fazendo com que nós passemos a agir de forma diferente. Em relação à igreja, em relação ao ministério, tá, que é a nossa responsabilidade, em relação ao nosso comportamento como cristão, em relação à nossa família, tá? Talvez você ainda tenha muita dificuldade de se envolver na igreja por falta de arrependimento, porque a sua mente ainda está totalmente envolvida por outras coisas que impedem com que Deus trabalhe na sua vida. Talvez o seu casamento esteja horrível, talvez a sua casa seja mais, vou pegar pesado, né? Pareça um inferno, justamente porque você não quer se arrepender, porque você não quer colocar na sua cabeça, na sua mente, que você precisa arrepender-se. Arrependimento é mudança de mente, é não se conformar, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, com a situação que você está vivendo. Eu sempre falo para Deus, Senhor, eu não quero isso, eu não me conformo com isso, eu não aceito essa situação, tira isso de mim. Apesar de saber que enquanto eu viver aqui eu terei espinhos na minha carne, eu terei problemas, mas eu nunca vou aceitar o pecado na minha vida, eu não posso aceitar. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode arar para trás, eu não posso mais voltar, retroceder. Quando eu lembro de onde Deus me tirou, eu não posso voltar para ali. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, vai interferir no nosso agir, na nossa vida em todos os sentidos. Então, guarde isso, Deus te chama, mas você tem que se arrepender primeiro. E outra coisa, Deus te chama para a consagração. Eu quero voltar ali para Romanos 13 que lemos,
Nós lemos o verso 11, e agora eu vou repeti-lo e vou ler o 12 e o 13. O verso 11 diz de Romanos 13: E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O Senhor nos chama, meu querido, para a consagração. E isso aqui é totalmente contrário. Há muitos que estão envolvidos com todas estas coisas e não percebem que a volta de Cristo está muito perto, que está chegando muito perto, que está muito próximo o dia do nosso encontro com Cristo, da nossa prestação de contas. Mas Deus te chama para a consagração. Deus só vai poder te usar depois que você se deixar consagrar-se, depois que você consagrar a sua vida. O menino Samuel foi consagrado ainda muito novo, ele foi dedicado ainda muito novo ao Senhor. E ele foi consagrado por sua mãe muito novo. Por isso que Deus o chamou muito novo. Olha, meu querido, talvez alguns aqui já estão passando do tempo de pensar nisso, arrepender-se e se consagrar a Deus. Talvez você não tenha mais muito tempo. Pense nisso. Você que já está aí passando da metade do tempo, né, que nós temos, me referindo a questões de idade, porque realmente ninguém sabe o tempo que tem. E você que é novo, olhe para Samuel. Não está muito cedo para se consagrar para Deus, para o ministério. Não está muito cedo, não. Não importa a sua idade. Eu falei ontem que quando comecei esse ministério com célula, eu fui tocado por uma menina de 13 anos que liderava células. Ela começou liderando uma célula de meninas. E quando eu ouvi esse testemunho dela, ela já estava liderando, ela já estava supervisionando mais de 100 meninas da idade dela, abaixo de 15 anos. Uma menina agora de 15 anos, ela começou com 13 anos, agora com 15 ela já tomava conta de mais de 100 meninas da idade dela. E ela, num congresso de pastores e líderes, ela deu um testemunho lindo, uma menina de 15 anos, dando um testemunho lindo. Então não tem tempo para isso. O tempo é hoje, o tempo é agora para nos consagrarmos a Deus, para nos arrependermos e nos consagrarmos. O autor de Provérbios, no capítulo 23, verso 26, ele diz que Deus pede um coração consagrado. Ele diz: filho meu, dá o teu coração, dá-me o teu coração. É Deus clamando nesta noite para que você entregue o seu coração e que consagre o seu coração ao Senhor. Em Levítico 11, 44 diz: consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Consagrem-se hoje e sejam santos. Tem gente que diz: esse negócio de santo não é muito para mim, eu não posso dizer que sou santo. Você pode sim, a Bíblia nos garante isso. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que é Deus quem nos santifica. Você pode ser santo, porque não sou eu que vou te santificar. Não é o pastor Daniel, não é o ministério de intercessão que está orando ali que vai te santificar. Vai ajudar muito nisso. Mas é Deus quem vos santifica. Amém? É Deus que vai te santificar nessa noite. Amém? É Deus que quer te santificar nessa noite. É Deus quem nos santifica. O verso diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Aquela que lê, quando Paulo escreve aos Romanos, que está muito próximo, está muito perto. Deus quer te consagrar por inteiro para a vinda de Cristo, para o encontro com Cristo. Talvez o nosso problema seja não acreditar que Cristo vem
que Cristo vai voltar, que Cristo está perto. Talvez o teu problema seja esse, porque eu acredito que aquela pessoa que crê de coração que o Senhor vai voltar sim, e que está muito perto a sua volta, ele pensa melhor a respeito da consagração, ele pensa muito melhor a respeito disso. E ainda Paulo, escrevendo aos Filipenses 7:8, ele fala a respeito disso. Eu escrevi todos esses textos aqui para não perder muito tempo. Filipenses 3, 7 e 8 diz: mas o que para mim era lucro, diz o apóstolo Paulo, considerei perda por causa de Cristo. E continuando, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Talvez o que nos impeça de nos consagrarmos é porque estamos presos a coisas materiais, estamos presos a pessoas, estamos presos a objetos, a situações, a pecados. E só tem uma forma de nos consagrarmos a Deus. Consagrar é o mesmo que ser separados para Deus. Só tem uma maneira, é de nos desligarmos, é nos desligando das coisas que nos impedem de nos consagrarmos e nos separarmos para Deus. Santo, ser santo, a palavra santo não significa estátua, meu querido. Tá? Quando a gente fala em santo, eu lembro logo de uma estátua. Não significa isso. Ser santo é ser separado, tá? É ser separado. Quem quer ser santo aqui? Você pode ser santo. Basta que você diga: Senhor, eu quero me consagrar, eu quero ser separado para Ti. Me separa. Eu falando a respeito da minha conversão, e eu fico vendo isso, e Deus me separou no meio dos meus amigos. Eu não os abandonei até hoje. Quando eu volto à minha cidade, eu procuro os meus amigos, aqueles mesmos que bebiam comigo. A maioria deles ainda estão na mesma situação, continuam bebendo, alguns já morreram, muito poucos se converteram. Mas eu procuro falar para eles, tá? Eu procuro mostrar como está a minha vida, procuro mostrar como Deus me abençoou, falo sobre a minha família. Eu me lembro que quando eu me convertia, acho muito legal isso, eu não sabia que bêbado profetizava. Na minha casa tinha um bar, e nessa época eu bebia muito nesse bar em minha casa, e foi a época que eu me converti. E aí eu ia para a escola bíblica, e eu ganhei uma Bíblia, acho que era um pouco mais gordinha do que essa, tinha um cantor cristão, e eu vinha com ela, né, embaixo do braço para casa, e a turma estava toda lá em casa bebendo, e logo os gaiatinhos, né, começavam a tirar com a minha cara: lá vem o pastor, paz do Senhor, pastor. E eu ficava bravo com aquilo, né? Eu ficava muito chateado. E eu balançava a cabeça, falava com um, com o outro, e entrava para dentro de casa. E pouco tempo depois eu saí de casa por causa disso. Eu tive que sair porque na minha casa tinha um bar, a minha mãe tomava conta de um bar. Mas eu tive outras experiências também. Quando eles estavam em turma, eles faziam isso comigo, tá? Profetizavam. Esse jumento profetizou, né? Por que bêbado não profetiza? E encontrei muitas vezes alguns deles sozinhos em casa. Chegava, eles estavam bebendo, eu entrava, e eles me chamavam: e aí? Chamavam de Nai, né? Como é que tá, rapaz? Aí eu sentava perto deles: como é que tu conseguiu parar de beber? Aí eu aproveitava, né, e dizia: olha, eu não consegui. Vocês sabem, eu andava com vocês, eu não gostava, eu fazia isso porque estava viciado. Eu não consegui parar, mas Deus fez com que eu parasse. A única forma, eu falava para eles, de eu conseguir ter parado de beber foi ter ido para a igreja. Antes disso, eles costumavam dizer assim: esse aí, ó, foi para a igreja só por causa das irmãs. Mal sabiam eles que na igreja que eu me converti, acho que não tinha 20 pessoas, e das 20, 19 eram velhinhas, né, umas senhoras bem idosas. Eles não sabiam que não tinha meninas na igreja, na minha igreja. Na igreja que eu me converti, na igreja batista. Algumas irmãs que dormiam no culto, eles não sabiam disso, mas eles falavam isso: ele foi só por causa das meninas, lá na igreja deve ter muita menina, ele não vai passar uma semana, eu passei, não vai passar um mês, passei, ele não vai passar 2, estou até hoje, tá? Eles
erraram nessa profecia, tá bom? Mas na questão do pastor eles acertaram, ok? Então, meus queridos, consagração é algo necessário. 1 Crônicas 29:5, Davi chama o povo à consagração. Ele diz para o povo: quem está disposto a consagrar-se hoje? Da mesma forma, eu quero perguntar para vocês, eu quero fazer o desafio que Davi fez ao povo de Israel: quem está disposto a consagrar-se hoje? Não respondam ainda, você vai ter o seu momento, ok? E enfim, Deus, depois de nos chamar para nos arrependermos, nos chamar para a consagração, agora nós estamos prontos para fazer o que Samuel fez. Eu citei no começo que Samuel foi juiz de Israel, ele foi profeta em Israel, mas ele foi também sacerdote em Israel. Ser pastor já é trabalhoso, né? Imagine tudo aquilo que ele fez. Ele foi juiz de uma nação inteira. Imagine como isso era difícil. Ele era o único homem que poderia julgar toda aquela nação. Imagine a trabalheira que ele tinha. Você cuidar de 50 pessoas, 100 pessoas já é muito difícil. Mas Deus capacita para o trabalho. Depois de Deus te chamar hoje para o arrependimento, para a consagração, Ele quer te chamar também para trabalhar. Ele quer te chamar para trabalhar. Como eu falei, eu ia acabar com a alegria de vocês, porque quase ninguém gosta de trabalhar, tá? É difícil, né? Trabalhar, me chame para comer, para trabalhar não, ninguém quer trabalhar. E trabalhar para Deus é mais difícil ainda. Eu me lembro do chamamento de Isaías, quando Deus chamou Isaías e disse: Isaías, tu vai pregar, tu vai falar, tu vai sair pelas nações, mas as pessoas não vão te ouvir. No nosso ministério pastoral, muitas vezes a gente pensa em desistir, justamente por causa disso, porque a gente fala e as pessoas parecem que não ouvem. Eu espero que não tenha ninguém surdo aqui. Quando Jesus falava, Ele costumava dizer assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E eu ficava imaginando, mas todo mundo tem ouvido naquele lugar, todo mundo tinha ouvido, a não ser que tivesse alguém, né, que tinha tido algum problema de nascença ou algum acidente. Mas Ele não falava a respeito do órgão. Ele estava falando que muitos não querem ouvir, muitos realmente não ouvem, tá? Não que ele não tenha escutado, simplesmente ele não dá atenção ao que foi falado. Então Ele te chama agora para o trabalho. Quero ler João capítulo 9, verso 4, que diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que... na realidade ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Novamente está se referindo à volta dele. Ele está se referindo ao fim de tudo. Talvez haverá um dia em que você vai dizer: não, mas agora eu quero fazer. E não vai haver mais tempo. Quando o Senhor estiver voltando: Senhor, me dá alguma coisa para fazer, mas não haverá mais tempo. Ele quer que você faça hoje. Ele te chama para trabalhar hoje. Ele te chama para o trabalho agora. João 5,17, Jesus dá o exemplo, tá? E ele disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu querido, eu não sei por que você não tem tanta dificuldade para trabalhar para Deus, se Deus trabalha por você até agora, se Deus tem tido o maior trabalho com você. Tem gente que dá trabalho demais para Deus, que se eu fosse Deus eu já tinha largado de mão, tá? Se eu fosse Deus, coitado de muita gente, eu já tinha largado de mão, já tinha deixado de lado. Dá muito trabalho. E por que você não quer trabalhar para Deus? Por que você não quer se disponibilizar ao serviço de Deus, à obra de Deus? Ageu 2,4, o profeta diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores, você já havia pensado nisso? Que precisa cooperar? Tá? Ele diz assim: esforçai-vos, Ageu 2,4, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Ele não disse: trabalhem vocês, e eu vou ficar aqui assistindo e olhando. Ele disse: trabalhe, porque eu estarei com vocês, eu trabalharei com vocês. Quando eu recebi meu chamado para o ministério,
como falei ontem, eu acho que hoje pela manhã, em uma pregação evangelista, missionária, né, de uma missionária, eu comecei depois disso planejar como seria a minha vida. Eu disse, eu vou para o seminário primeiro, e vou me preparar, e depois eu vou fazer aquilo que eu me coloquei à disposição para fazer. Mas não aconteceu isso. Antes de eu ir para o seminário, eu fui desafiado a tomar conta de uma congregação que tinha acabado de iniciar. E eu aceitei. Eu havia planejado de uma forma, mas Deus fez de outra. Ele disse, não precisa de seminário agora não, faça depois, porque eu preciso de você agora, a obra é urgente. Então não pense porque que você tenha que se preparar, fazer seminários, coisas assim. Comece a fazer hoje, comece a trabalhar hoje para Deus, e você não estará só. Deus estará com você, a igreja vai te auxiliar nisso. Só trabalhe, só coopere com Deus. João 6:24 diz que o trabalho não é para mim, não é para o pastor Daniel, não é para a igreja simplesmente, mas é para Deus. Você está acostumado a trabalhar para tanta gente que às vezes não reconhece o teu trabalho. E por que você não trabalha para Deus? Por que você não quer trabalhar para Deus? Esse reconhece o teu trabalho. João 6:24 diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual Jesus vos dará. Trabalhe para Deus, isso sim vale a pena. Isso sim vale a pena. Está todo mundo com medo aí, né, por causa da questão da aposentadoria. Dá medo mesmo, né? Muita gente está preocupada, tem que ficar. Mas isso é o que é a humanidade, isso é coisa do homem. Nós não temos reconhecimento aqui na terra, mas Deus reconhece. O trabalho para Deus, diz o apóstolo Paulo, não é vão. 2 Tessalonicenses 3:10 diz que isso não é uma opção, é dever. É seu dever. É dever de todos nós. Tem muita gente que até entrega o seu dízimo ou a sua oferta e diz, está aí, se virem agora, façam. Isso também é um dever, é uma obrigação. Assim como trabalhar para Deus é uma obrigação. Nós temos que trabalhar porque é um dever nosso. 2 Tessalonicenses 3:10 diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você quer ser abençoado, né? Você quer o pastor, quer o pessoal da intercessão na sua casa. Na hora que surge um problema, você quer oração, você exige oração. Ai dos irmãos que não estejam lá. Ai do pastor Daniel que não esteja lá para fazer isso. Ai do seu pastor que não esteja pronto para lhe abençoar. Na hora do sofrimento, ai meu Deus, me ajuda. Você quer ajuda. Quer dizer, você quer comer da mesa de Deus. Mas e na hora de trabalhar? Aonde você está? O que você está fazendo? Se você não trabalha, não coma, fique com fome. Tem muita gente com fome de Deus aí. Tem muita gente que está para morrer de fome de Deus e não sabe por quê, ou não sabia. Agora você sabe, é porque você não trabalha para Deus. Por isso que você está vazio de Deus, porque você não serve a Deus, porque você não faz nada na obra de Deus, na causa de Deus. 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. O trabalho de Deus, ele é constante. Tem gente dizendo assim, quando eu ficar na idade do pastor ali, né, tiver o cabelo igual dele, branco, eu vou trabalhar para Deus. Não existe isso. Trabalhe como Samuel começou a trabalhar pequeno, criança. E trabalhe até morrer. É o melhor trabalho, é a maior honra para nós poder trabalhar para Deus, servir ao Senhor. Em Marcos 16:15, Jesus nos orienta a isso. Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Onde nós estivermos, não que eu tenha que agora sair, ser missionário, deixar tudo. Talvez, não sei, talvez Deus te chame para isso. Mas o mundo é aqui onde eu estou, onde nós estamos, onde nós estivermos. Temos que pregar o evangelho, nosso trabalho é pregar o evangelho. Não é difícil falar, não é difícil fazer isso, é só testemunhar. Não precisa de curso, não precisa de seminário, é só falar do que Deus fez com você. Eu fui o primeiro da minha casa a me converter, e hoje a minha família quase toda
quase 50 pessoas estão servindo ao Senhor. Temos uma pastora, minha irmã mais nova é pastora da Quadrangular, o esposo dela, que eu tive o privilégio de levar para a igreja, ele se converteu, é pastor da Quadrangular. Eu tenho uma irmã que é missionária, um cunhado missionário que eu ganhei levando os filhinhos dele para a igreja. Eu pegava todo domingo de manhã e levava aquelas crianças. Hoje são todos cantores na casa de Deus e o casal é missionário aqui em Parauapebas. E eu fui o primeiro, mas eu não sabia pregar quando eu me converti, eu ainda não sei até hoje. Mas eu sabia falar do que Deus tinha feito na minha vida. Eu sabia dizer, olha, Deus me tirou da situação que eu estava. Deus me libertou, Deus me salvou. Eu sabia falar disso, e você não sabe. A não ser que Ele ainda não tenha feito, mas se Ele não fez isso ainda, Ele quer fazer nesta noite. Hoje Ele quer salvar a tua vida, Ele quer aplicar tudo isso aqui na tua vida. Ele quer que você conheça isso, porque Ele quer que você trabalhe para Ele, que você sirva a Ele. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso galardão é garantido no Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 6, portanto, não durmamos como os demais. Não durmamos, é hora de acordar, é hora de despertarmos para o Senhor. E em Apocalipse 2:10 diz o seguinte: ser fiel, ou trabalhe, permaneça consagrado, permaneça arrependido, ou arrependa-se até a morte. Ser fiel até a morte. Amém? Eu não sei se eu fui muito pesado com vocês, mas li muitos textos bíblicos, então não foi eu, foi Deus hoje que falou com você. E agora Ele quer ouvir a sua resposta. Eu quero que você baixe sua cabeça e comece a pensar um pouco. A respeito do teu chamado. Deus já te chamou, meu querido? Se você achava que Ele não havia te chamado, Ele já te chamou muitas vezes, e hoje Ele volta a te chamar. Se houver alguém aqui no nosso meio que ainda não teve uma experiência com Deus, que nunca disse sim para Deus, que nunca disse eis-me aqui, ou que disse a Deus, fala, que eu te escuto, que eu te ouço, eu quero te falar que Deus está te chamando, eu quero ouvir a tua resposta. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero te conhecer, quero orar por ti, quero dar glória a Deus. Eu quero ter certeza que neste momento haverá festa no céu, porque neste lugar uma alma se arrependeu, uma pessoa se arrependeu. Eu não quero que você se preocupe com o que as pessoas vão dizer, com a pessoa que está do seu lado. Eu só quero que você dê atenção ao que Deus te falou, ao que Deus vai achar disso. Deus se importa com você, talvez muito mais do que você próprio. Se importa tanto que Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele quer que você se arrependa, que Ele quer que você hoje seja separado lá da sua casa, dentre os seus irmãos, dentre os seus amigos, para Ele, para a obra dEle. Ele te chamou porque Ele quer te dizer que quer te usar, que Ele precisa te usar, porque o final está muito perto, Jesus está próximo de voltar. Portanto, se houver alguém nesta noite que ainda não tomou essa decisão, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir até aqui. Eu quero orar por você. Qual é a primeira pessoa que vai aceitar o desafio de entregar a vida a Jesus? Ou talvez você que já um dia arrependeu-se, começou um processo de consagração, mas parou no meio do processo e simplesmente desistiu, e hoje encontra-se totalmente afastado. Eu também te desafio a mudar isso nesta noite, a voltar para o Senhor, a reconciliar-se com Deus.
e a se juntar à igreja do Senhor para servir a Deus, para trabalhar para Deus. Eu quero te desafiar a sair do teu lugar e vir até aqui. Eu quero te desafiar a mudar a situação da tua vida. Você não tem mais muito tempo como você pensa. Glória a Deus. Tem mais alguém que parou, simplesmente parou o seu processo de consagração? Apesar de sermos consagrados, separados, mas isso é algo que continua nas nossas vidas. Temos que nos consagrar todos os dias, em todos os momentos, porque Deus não pode usar vasos poluídos. Ele quer usar vasos que estejam santificados, separados, preparados. Eu te desafio, meu querido, minha querida, a nesta noite arrepender-se daquilo que você está fazendo. Você sabe muito bem o que você tem realizado, o que você tem praticado nesses últimos dias. Arrependa-se agora, hoje, agora. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como muitos fizeram, como a nação de Israel fez. Não endureça o coração. Arrependa-se agora e queira ser separado para Deus. Se oferte a Deus, seja uma oferta a Deus. Seja uma oferta nas mãos do Senhor. Samuel ainda era muito pequeno, portanto você que é ainda muito pequeno, você que é adolescente, que é criança, também deve fazer isso hoje. Faça isso hoje. Você que já imagina, não, eu já tenho muita idade, eu já estou muito velho, não conseguirei mais fazer muita coisa. Engano seu. Deus vai te usar. A Bíblia diz, o texto que lemos, a palavra que lemos diz que é Deus quem nos usa, é Deus que faz a obra em nós. Então não importa a sua idade, não importa o seu grau de instrução, não importa se você conhece a Bíblia ou não, Deus vai te usar. Como eu falei, eu não conhecia a Bíblia quando me converti, mas eu sabia, eu conhecia o que tinha acontecido em mim, no meu coração, na minha vida, eu sabia. E foram essas as minhas primeiras pregações. Eu dizia aos meus irmãos, eu não sabia falar, mas eu dizia, meu irmão, meu amigo, Deus mexeu comigo, Deus mudou a minha vida, Deus transformou meu coração. Eles não acreditavam, é claro. Ele não vai passar uma semana, mas já são mais de 22 anos que isso aconteceu. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Hoje eu já tenho 45. E Deus continua mudando a minha vida, continua mudando a minha história. Tem mais alguém? Isso não é um apelo, tá? As coisas de Deus são tão maravilhosas que nós não merecemos isso. Eu só estou insistindo porque Deus pede isso. Deus insiste conosco. Ele insiste em nos chamar, insiste em nos usar. Só que eu tenho que decidir logo, porque eu não sei até quando eu terei esta oportunidade. Eu não conheço a minha vida, eu não sei se amanhã eu terei vida. Por isso eu não devo desperdiçar, achar que Deus insiste, eu vou esperar mais um pouco. Eu não sei por que Ele insiste, ou sei, por causa do amor. Mas Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. É você que precisa dEle. É você que tem que se levantar. É uma honra servir a Deus. É uma honra trabalhar para Deus. Você se acha muito bom, muito bem, porque você tem um bom emprego, tem um bom patrão. Muito legal isso. Mas não há maior honra do que servir a Deus, do que trabalhar para Deus, do que servir ao Senhor. Portanto, eu continuo te desafiando. Saia do seu lugar agora e se prostre diante de Deus. E deixa que Deus vai te usar. E deixa que Deus vai fazer a obra na tua vida. Eu quero convidar também você, meu querido, que não está servindo ao Senhor nestes dias, pelo menos não está podendo sair ao campo porque está doente,
Você que está enfermo, saia do seu lugar. Vamos aproveitar, quero orar por sua vida. Talvez você queira servir mais ainda, queira trabalhar mais ainda, mas você está enfermo. Se houver alguém nessa situação, saia do seu lugar e venha até aqui. Vamos aproveitar este momento de oração, porque Deus quer curar, Deus quer trabalhar em nós, Deus quer usar. E assim como Ele quer nos consagrar, Ele quer também curar as nossas vidas. Você, meu querido irmão, que está batalhando na luta contra o pecado, mas está tendo muitas derrotas, saia do seu lugar também. Peça mais força, mais poder do Espírito Santo. Você está tendo dificuldade para liderar sua célula, para trabalhar com seu grupo, está sendo difícil. Eu quero orar também por você, para que Deus te ajude, te abençoe a trabalhar de uma forma bem melhor, para que o seu trabalho flua. Talvez você esteja muito atrapalhado, com tanta coisa não está conseguindo trabalhar. Você precisa mudar isso. Deus vai te usar, Deus quer te usar, Ele quer te usar. Talvez você não esteja deixando Deus trabalhar com você. Você está fazendo sozinho, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Isso não vai dar certo. É tão lindo o que Deus fala. Ele diz que quer que nós trabalhemos, mas Ele quer trabalhar conosco. Ele quer estar junto da gente, trabalhando com a gente, trabalhando por nós, trabalhando com cada um de nós. É muito bom nos decidirmos. É muito bom querer mudar de vida. Tem gente que tem vergonha, tem uns que criticam. Aquele irmão vai toda semana lá na frente. Cara, se for preciso, venha todo dia, toda hora à frente, a presença de Deus, para se consagrar, porque eu sou humano, eu sei como isso é. Eu preciso disso todo dia. Eu choro, eu luto, eu brigo com Deus por causa desse maldito pecado que tanto nos incomoda. E eu digo: Senhor, eu quero ser consagrado, eu quero ser usado. Se houver mais alguém, pode vir, nós já vamos orar. Quero convidar o meu pastor Daniel. Vou pedir que ele ore nesse momento. Obrigado, Senhor Deus. Só temos a agradecer pelo Teu amor por nós. Agradecer, Senhor Deus, porque a gente não merece nada, Senhor Deus, do que Tu, Senhor Deus, fez por nós. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos relacionamento contigo, nós não merecemos nada, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Tu, Senhor Deus, tem nos dado o dom da vida. Senhor Deus, a Tua palavra diz que nós podemos ter, Senhor Deus, vida e ter em abundância, e nós cremos nisso. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, os Teus filhos, que Tu sabes os motivos pelos quais os trouxeram aqui à frente. Senhor Deus, eles estão aqui na frente pedindo algo, Senhor Deus, legítimo a Ti. Saúde espiritual, relacionamentos, Senhor Deus, melhores, famílias, Senhor Deus, restauradas. Senhor Deus, nós pedimos que responda, Senhor Deus, a oração dos Teus filhos, para que através dessas respostas, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado. Pai de amor, queremos colocar em Tuas mãos os Teus filhos que nesta noite, Senhor Deus, tomaram uma decisão ao Teu lado. Aqueles que voltaram também, Pai, os Teus caminhos nessa noite. Senhor Deus, fortaleça os Teus filhos nessa caminhada. Senhor Deus, nós nos alegramos e entendemos, Pai, que no céu nesse momento está tendo festa em nossos corações também. Senhor Deus, abençoe essas famílias, Senhor Deus, para que da mesma maneira como a família do pastor Leonais, Senhor Deus, foi impactada pelo Evangelho através da vida dele, essas famílias sejam impactadas, Senhor Deus, pelo Evangelho, que será transmitido, Senhor Deus, pelas suas vidas. Nós oramos, Senhor Deus, crendo que Tu, Senhor Deus, tem ouvido as nossas orações e muito mais, Tu, Senhor Deus, tem respondido, Pai, as nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu quero pedir que os irmãos que aceitaram Jesus, os irmãos que se reconciliaram nessa noite, por favor, acompanhem os nossos irmãos até o gabinete, que nós queremos conversar com vocês lá.
Pastor Elaine, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu só quero agradecer por poder estar com vocês. Eu não gosto muito de sair. Eu até agradeço quando me convidam, né, para pregar em igrejas, porque eu sinto muita falta da minha igreja. Mas esta é uma igreja onde eu me sinto muito bem. Tá? Eu realmente amo muitos dos irmãos aqui que conheço. Tá? Amo também os que não conheço, mas eu tenho amizade com alguns e tem sido muito bom caminhar com vocês. Tá? Pastor Daniel, meu discipulador, estamos juntos sempre que é possível. E é muito bom estar com vocês, por isso eu não estou sentindo assim tanta falta, né, da minha igreja. Mas eu não gosto muito de sair, tá? Mas para cá eu tenho o prazer de vir, porque é muito bom. E sexta-feira, novamente, estaremos aqui, né? Amém. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós. Antes de dar no mínimo 12 abraços de orelha. Deus abençoe vocês.